vamos lá. A atividade que eu vou comentar com vocês aqui diz respeito à linha retrospectiva de habilidades, que é uma ferramenta clássica no programa de orientação de carreira e orientação para universitários. Ela é direcionada, a aplicabilidade dela para o início de um programa de orientação profissional de carreira. Inicialmente, lá na segunda sessão, a partir da segunda sessão, é importante que você já introduza essa ferramenta. Antes de tudo, uma explicação técnica para vocês. Às vezes eu vou estar olhando para cá, porque é onde eu tenho o retorno da filmagem. E para o lado de cá, na frente, é onde está a ferramenta propriamente dita. E às vezes eu vou voltar para cá, que é onde está a tela, tá bom? Para poder escrever no quadro, algo que eu gosto de fazer muito, usar o quadro. Beleza, então, vamos lá. Então, a linha retrospectiva de habilidades. Você tem a ferramenta, ela tem 4 páginas. A primeira página diz respeito a este gráfico na posição horizontal, aonde você tem no eixo Y, também chamado eixo das ordenadas, eixo vertical, você tem o nível de apreciação que você vai dar para cada um dos eventos, que eu vou explicar para você como é que você vai mapeá-los. Então vai de 1 a 10. E no eixo X, ou eixo horizontal, ou eixo das abscissas, você tem a quantidade de eventos que vai de 1 a 14. E se você, no mínimo, você tem que identificar 14 eventos ao longo da tua vida pessoal e profissional e universitária. Legal? Você tem que identificar. Túlio, se eu identificar 30, maravilha. Tire cópias dessa primeira página, dessa primeira folha, mais 2 folhas, e ali você vai marcando estes eventos todos. Beleza? Aí você tem depois, na folha número 2, o evento, uma descrição, uma tabela onde você tem esse evento que assim você identificou, colocou o nome dele lá, a habilidade que você identificou nesse evento, ou as habilidades, e o nível de habilidade. Então, se você colocou 4 habilidades, para cada uma delas você emite ali uma nota, tá? O nível de habilidade correspondente. Túlio, como que eu vou identificar esta habilidade? Vou explicar para você. E como que eu vou dar esta nota também? Está lá na última página, página 4, e está lá, escala de 5 níveis de habilidade. E ali você vai identificar de 1 a 5 esse seu nível de habilidade. E depois, lá na folha número 3, você tem o evento, você repete o evento, o seu nível de satisfação, ou nível de apreciação em relação a esse evento, que vai de 1 a 10, e depois a seguinte pergunta na última coluna. O que faltou para chegar no 10? Então, se aqui você deu uma nota 9, o que faltou para chegar no 10? Qual a finalidade disso, Túlio? A gente vai explicar no próximo vídeo, depois que você responder a essa primeira parte, mapeando as suas habilidades, identificando os eventos, mapeando as habilidades e dando a sua nota de apreciação ou satisfação em relação a esse evento. No próximo vídeo, eu vou te explicar qual a finalidade de você identificar o seu nível de satisfação e esse gap de 9 para 10. Então vamos lá. Deixa eu voltar para cá e a gente conversar sobre esta ferramenta, a linha retrospectiva de habilidades. Então o que é que você tem que fazer? Você vai identificar estes eventos ao longo da sua vida. E esses eventos eles podem iniciar lá no ensino médio, quando você começou a produzir resultados significativos na sua vida, porque é lá que você começa a desenvolver as suas principais competências. Essas habilidades, esses eventos que você vai identificar, eles podem ter ocorrido dentro da escola, fora da escola, no trabalho, caso você já trabalhasse, em atividades paralelas, extraclasse, e assim vai. E esses eventos têm que ser marcados por quê, Túlio? Por sucesso, feedback positivo, elogio, evento em que você foi destaque, que foi significativo para você, que você se sentiu bem. Então todos esses eventos, eles foram fundamentais para você e você lembra assim com muito apreço, com uma lembrança extremamente positiva, com uma validação externa muito significativa, ou até mesmo que você não tenha tido uma validação externa, mas que você tenha se autoelogiado, que você tenha visto que você se destacou naquilo lá, foi significativo para você, ok? Isso é muito comum. Às vezes a gente não teve uma validação, não teve um elogio, mas você, poxa, aquele evento foi muito bom para mim. Então você vai pegar e marcar. Que nota você dá? Ah, dou 9, dou 10, dou 8 e assim vai. E depois na folha número 2, você vai lá identificar a habilidade. Ah, eu identifiquei que foi num trabalho, quando eu trabalhava antes de ingressar na minha carreira profissional, ou antes de ingressar na minha carreira esportiva, ou durante o ensino médio, eu vendia revistas, vendia limão, e eu identifiquei que eu tinha habilidade de persuasão, técnica de vendas, era muito bom vendedor,
e ali você dá a sua nota em relação ao seu nível de habilidade. Túlio, eu considero, para analisar o meu nível de habilidade, a minha visão de hoje ou aquela visão daquela época? Leve em consideração aquilo que fizer mais sentido para você. Se você achar que aquela visão sua, aquele período em que você passou lá e que você teve o resultado que você teve foi significativo, analise. Leve em consideração a habilidade daquele menino de 15, 16 anos, aquela menina que desfilava muito bem aos 17 anos. Leve em consideração realmente o nível de habilidade que você quer considerar, ou de agora, ou daquele período. Fique bem à vontade. Importante que você tenha clareza da habilidade e o que ela te trouxe. Legal? Feito isso, então depois de identificar estas habilidades, na folha 2 você identificou o evento, está aqui os eventos no gráfico, 1, 2, 3 até N, né? No caso até 14, na primeira folha, se você tem 28 eventos, são 2 folhas, a habilidade ou as habilidades e o nível de habilidade. Túlio, qual a finalidade da gente identificar as habilidades? Seguinte forma. Quando você identificar as habilidades, para você que é um profissional que está na universidade, para você que é um profissional em transição de carreira, para você que é um profissional que está em orientação de carreira, a partir do momento que você identifica as habilidades te habilitam ao desenvolvimento de inúmeras ocupações. Esse O é de ocupações. Ocupação 1, 2, 3 até N. Então depois, num segundo momento, eu vou te explicar em outro vídeo, que após você identificar as habilidades, você tem que fazer uma identificação. Essas habilidades me habilitam a exercer quais ocupações? Esta é a grande finalidade, a principal delas, porém não única, da linha retrospectiva de habilidades. Você trazer eventos que foram marcantes, que trouxeram resultados significativos para você na sua vida, contudo, eles te habilitam. Você só conseguiu fazer alguma coisa porque você exerceu a habilidade. Ela te habilitou a desenvolver aquele evento e ter aquele resultado. Hoje, ele continua te habilitando a outras inúmeras ocupações, que é isso que você vai descobrir a seguir quando eu te explicar como que você vai mapear essas ocupações. Beleza? Mas você já tem uma ideia. Onde você tem que responder, onde eu posso aplicar essas habilidades? Estas ocupações estão ligadas a quais setores ocupacionais? Ou a quais áreas do mercado de trabalho? A quais lacunas de mercado esta ocupação possui? Então, primeiro ponto, mapear os eventos. Segundo ponto, mapear as habilidades. Terceiro ponto, identificar as ocupações que esta habilidade me possibilita. Responda significativamente para você aonde aplicar, que setores ocupacionais eu posso estar empregando essa habilidade. Quais são as lacunas de mercado que eu posso ocupar, que existe no mercado e que me diferenciarão no mercado. E dentre essas ocupações, você pode identificar. Poxa, eu vou me ocupar como CLT? Eu vou empreender? Ou eu vou fazer um concurso público? Então, essas ocupações, elas trazem para você outras brechas, outras áreas ocupacionais, que pode ser CLT, você voltar para o mercado como um trabalhador, né? Como um gestor, como um empregado, um colaborador de uma empresa, ou você vai empreender e abrir o seu próprio negócio, ou você vai fazer um concurso público diante destas habilidades que você identificou e uma ocupação que esteja ligada a esta habilidade. Pô, identifiquei que eu sou muito bom em matemática. Beleza, onde eu posso aplicar? Posso aplicar como professor, como engenheiro, como analista, como programador e posso fazer concurso público para a área XPTO. Então você que vai identificar, você que vai ver o que faz sentido para você diante das habilidades que você identificou, fruto do sucesso que você obteve ao longo da sua vida. Feito isso, tá? Depois de você identificar, vou botar aqui um vermelhinho, depois de você identificar e dar a nota, a apreciação lá na folha número, deixa eu ver aqui, lá na folha número 3, onde você colocou lá o seu nível de satisfação e você colocou o que faltou para chegar no 10, você vai identificar outros fatores que eu vou te explicar no vídeo seguinte.
o que significa qual a importância de eu identificar o que significa para mim eu identificar esse gap de satisfação que faltou para chegar no 10. Por que isso é importante? Vou te explicar no vídeo seguinte. Então, de forma resumida, esta é a aplicação da linha retrospectiva de habilidades. Identifique suas habilidades, dê a sua nota de satisfação, identifique essas habilidades escrevendo o seu nível de habilidade, faça uma associação com as ocupações que essa habilidade me habilita, onde aplicar, quais setores ocupacionais eles podem ser trabalhados, quais são as lacunas no mercado que esta habilidade ela vai me ajudar, né? Lacunas no mercado, entendam que são oceanos azuis. Se você não leu o livro Estratégia do Oceano Azul, que está até ali, você tem que ler. Aí você vai entender esse termo, lacunas de mercado. É algo pouco explorado. E dessa forma você vai ver se você quer CLT, empreender ou concurso público. Feito? Então esta é a atividade linha retrospectiva de habilidades. Te espero na próxima aula.